Mas o nosso objetivo aqui, o meu objetivo aqui junto com vocês, é que a gente consiga trazer esses conceitos para a nossa prática de vida de igreja comum. A ideia é que a gente consiga ter uma interpretação escatológica que vai afetar diretamente, primeiro, a realidade como a gente adora a Deus. Isso é muito importante. Porque primeira coisa, né? Eu vou falar mais disso, mas o que a gente está falando basicamente aqui é o estudo da profecia. Então, quando a gente está estudando a profecia, os eventos que vão acontecer, a gente está estudando o coração de Deus. Porque a profecia nada mais é que o coração de Deus ser manifesto aos homens. Então, se a gente está estudando a profecia bíblica e a gente está estudando o coração de Deus, isso diretamente vai afetar a nossa adoração. Porque se a gente está falando de uma realidade futura, algo que vai acontecer, o nosso coração vai sendo preparado para esse momento. Então isso vai afetar a nossa adoração. Isso vai afetar também a forma como a gente vai discipular as nossas famílias e as nossas comunidades. Porque isso vai levar a gente a viver naquilo que a gente fala da esperança apostólica. Por quê? Os apóstolos, eles tinham essa urgência de que Jesus a qualquer momento ia voltar. Então a forma como eles discipulavam, a forma como eles conduziam as comunidades, a forma como eles se reuniam, tudo isso tinha em mente a iminência da volta do Senhor Jesus. Então se a gente sabe daquilo que vai acontecer e a gente tem no nosso coração essa certeza da volta do Senhor, isso vai com certeza influenciar a forma como a gente discipula e a forma como a gente faz e é igreja. Isso vai afetar a forma como a gente vive em comunhão e também isso vai influenciar muito a forma como a gente dialoga com a sociedade, né? Então isso vai influenciar o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com os santos, que é a família e a igreja, e o nosso relacionamento fora, que é com a sociedade. A gente vai falar um pouco disso também, mas toda a sociedade acaba tendo uma esperança escatológica. Seja isso na figura da política, seja isso na figura de seja lá o que for. Mas todas as sociedades acabam tendo uma esperança escatológica. E a gente não pode trocar essas coisas de lugar. Amém? Então vamos lá. O que é escatologia? Como que a gente define isso? De uma maneira mais simples, né? Quando a gente olha para a teologia sistemática, o que é teologia sistemática? É quando a gente organiza as doutrinas teológicas para que a gente consiga compreender cada uma delas. Então, quando a gente pega essas divisões da teologia sistemática, a escatologia vai ser o estudo das profecias bíblicas em relação ao futuro. Basicamente seria isso. Então, ela pode ser definida como a doutrina das últimas coisas. Então, quais profecias que a gente vai estudar dentro da escatologia? As profecias em relação a Jesus Cristo, que é o Messias. Então, para isso a gente vai olhar todo o panorama do Antigo Testamento, do Novo Testamento, como que tudo isso se encaixa, e a gente vai padronizando essas profecias que dizem respeito ao Messias. A gente vai ter um olhar também em relação a Israel, os gentios e a igreja como um todo. Então, tudo aquilo que fala a respeito dos planos de Deus para Israel, os planos de Deus para os gentios, numa perspectiva futurística, isso está dentro dos conceitos escatológicos. A gente vai falar também da escatologia no que diz respeito a um caráter individual. Então, a gente vai falar sobre estado intermediário, né? O que acontece quando a gente morre, para onde o nosso espírito vai, o que acontece com isso? Isso é as profecias a nível individual, né? A gente vai falar sobre a ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos é um ponto que todas as correntes escatológicas vão concordar, tá? Independente se é pré, pós, amilenista, pré-tribulacionista, a gente vai explicar tudo isso, tá? Mas elas vão concordar que, de fato, vai existir um dia da ressurreição dos mortos. A gente vai falar sobre o reino milenar, o juízo final. O juízo final também é um ponto que todas as correntes vão concordar. E a gente vai falar também do estado eterno, né? O que vai acontecer depois que Cristo julgar tudo, etc. É sobre esses assuntos que a profecia escatológica vai lidar. Então a escatologia ela vai falar sobre a principal razão da criação do mundo e o cumprimento do propósito eterno de Deus para a humanidade. Então basicamente a gente vai lidar com essas coisas. A escatologia ela vai lidar tanto com as profecias que ainda vão se cumprir, quanto as profecias que já se cumpriram. Então, para isso, a gente tem 4 níveis. Tá? Escatologia inaugurada, que são as profecias que já se cumpriram. A gente tem escatologia futura, que são as profecias que ainda vão se cumprir. Escatologia geral, que é o futuro do mundo. E a escatologia individual também, o destino do homem, o encontro dele com o Senhor e como que isso se aplica na nossa vida. Então, basicamente, são essas quatro fontes.
O objetivo da escatologia é então reunir tudo isso que a gente falou, vai reunir todas essas informações e vai construir uma base doutrinária dentro das escrituras para que a gente consiga, de alguma forma, ter um entendimento sobre o fim. Agora, é claro que aqui a gente vai ter um entendimento total sobre o fim? Não, tá? E aqui eu deixo um conselho muito válido, muito importante, que é: nossa escatologia precisa ser escrita a lápis. Por quê? Para dar tempo de mudar algumas coisas ali. Porque como a gente está falando daquilo que ainda vai acontecer, a gente está falando de diferentes perspectivas. E aqui, é claro, eu vou passar para vocês a minha perspectiva, mas a gente está falando de diferentes perspectivas e que a gente pode, às vezes, achar uma coisa e, na verdade, quando chegar lá é outra. Assim como foi a primeira vinda de Jesus, né? Os judeus tinham um grande amparo das escrituras para dizer como seria. E quando chegou na hora, talvez não era exatamente da forma como todo o povo de Israel esperava que seria. Então, da mesma forma, a escatologia, a gente está falando sobre um fato que ainda vai acontecer, que é a segunda volta, a segunda vinda do Senhor. E para isso a gente tem que estar sempre aberto a entender como essas coisas vão acontecer. Por quê? Para que isso não gere ofensa no nosso coração. E esse é o principal conselho, né? Porque a gente vai ver na segunda aula como isso é uma marca do fim dos tempos e como a gente precisa estar com o nosso coração livre da ofensa. Amém?